Está comprometido com o que a empresa faz. Somente 20% dos trabalhadores, dos colaboradores, são considerados totalmente engajados. É um dado gritante. Vocês podem observar que isso gera um prejuízo de produtividade absurdo. 10 trilhões de dólares, equivalente aproximadamente a 9% do PIB mundial. E isso não acontece só quando a gente vai para a empresa. Eu acho interessante a gente chamar a atenção com um detalhe. Isso acontece com nós mesmos, quando a gente está nas nossas próprias atividades. Quantas vezes a gente está nas nossas próprias atividades e a gente está também desengajado das nossas próprias atividades. A gente está desengajado da empresa eu mesmo. Como é que vocês estão exercendo a liderança aí da empresa eu mesmo? Está tudo correto? Está tudo indo bem? A produtividade está boa? Como é que está o engajamento? Aí o que acontece? Quando esse líder começa a receber somente informações que são filtradas, informações que são editadas, informações que são atrasadas, exatamente por aquela questão, como ele não gosta de receber informações ruins, a gente vai postergando até o último momento para falar. Não é assim? Quando você está com o boletim, chega em casa com aquele boletim de nota vermelha, puxa, para poder falar com os pais como a nota foi ruim é difícil, não é? Então, a gente já vai lembrando isso aí pela vida fora. E eu posso mostrar a vocês como que essa questão de o líder não conseguir o engajamento dos seus funcionários, dos seus colaboradores, e isso vai depender da capacidade dele de fazer com que essas pessoas possam se apresentar, com que essas pessoas possam falar de erros, de coisas erradas, porque é realmente aí que está o segredo. Você tem que dar abertura para as pessoas poderem falar com você o que está errado, porque o que está bom sempre é bem-vindo, não é isso? Então, um dos exemplos dessa situação é o acidente que houve com a nave Challenger. 7 tripulantes morreram e o projeto foi atrasado em 32 meses. Acontece que essa não foi uma falha técnica, essa foi uma falha de comunicação entre o staff e a alta gestão. Os engenheiros sabiam que os anéis de vedação não eram muito seguros a temperatura de menos 2 graus centígrados que fazia no dia do lançamento. E eles tentaram avisar, eles quiseram falar, mas a diretoria se manteve surda, porque preferiu achar que, como esse problema já existia e que ele já não tinha dado consequências graves das outras vezes, ele ainda daria tudo certo. E, infelizmente, não deu. Um outro caso que é bem conhecido e vocês devem conhecer é o caso da Nokia. A Nokia, ela simplesmente não era piloto, eles eram os donos dos céus. Na época, a Nokia era o mercado de telefonia celular. Acontece que, à medida que eles foram progredindo, eles foram ficando cada vez mais arrogantes dentro da sua maneira de ser, achando que o sucesso passado podia garantir o sucesso futuro. E eles não perceberam que havia uma tempestade se aproximando que se chamava smartphone. E os engenheiros e gestores da Nokia, eles começaram a ter medo de chegar à diretoria, de chegar aos altos executivos para poder dizer que as coisas não estavam tão bem quanto parecia. E quando eles finalmente decidiram fazer alguma coisa, o avião já estava tão perto do chão que não foi mais suficiente, não foi mais capaz de ele evitar o desastre. Foi quando aconteceu a venda para a Microsoft, né? Nós estamos falando de ego, né? Tem alguém que não tem ego aí? Não, né? Todos nós temos. O que acontece? Mas há um detalhe. Às vezes o líder, ele começa a crescer o ego
trajetória dele, pelas posições que ele vai assumindo, pela capacidade, pelo desempenho, pelos bons resultados. Não há problema nenhum nisso, né? Só que muitas vezes ele começa a ultrapassar o limite do saudável. E quando isso acontece, aí ele começa a ser muito mais difícil de se relacionar. É muito mais cobrança, é muito mais pressão, é muito mais centralização, ele quer tomar conta de tudo, né? E quando a tendência desse líder, muitas vezes, quando as coisas não estão dando certo, é intensificar esse comportamento, é ser mais pressão, mais centralização, mais busca por resultados, e aí mais as pessoas também são colocadas em segundo plano, muitas vezes por esse líder. E o que acontece quando, depois desse processo de intensificação do ego, vem o que naturalmente acaba acontecendo, que é o quê? A crise, né? O problema, porque as coisas vão andando, assim como o nosso corpo, a nossa saúde, a gente vai, o nosso corpo vai nos levando até onde ele aguenta. Quando ele não aguenta, aí você tem uma doença instalada, não é isso? E nesse ponto, quando a crise vem, muitos líderes acham que a solução é enfraquecer o ego, mas não é. O ego é importante. Foi o ego que te trouxe até aqui. Foi o ego que te fez tomar decisões difíceis. Foi o ego que te faz sustentar as suas posições. Então, qual que é o problema? O problema muitas vezes é de regulação interna. Como lidar com as diferentes situações na nossa vida. E é por isso que eu gosto de usar essa metáfora aqui do filme Divertidamente, que 5 emoções, elas operam um painel de controle dentro do personagem, né? E tem problemas, uma série de disputas, enfim, é um filme bem interessante. Eu acho que é interessante vocês verem, mesmo adultos, a gente tem muitas coisas interessantes, porque ele é feito baseado em literatura científica. Então, muitas das coisas que são colocadas lá, elas têm uma interlocução com a realidade. Então, vamos imaginar que dentro de todo líder também tem um painel de controle. E esse painel tem 2 agentes: o ego de um lado e a consciência de outro. E o que é evoluir dentro desse processo de liderança? É começar a ponderar onde você vai ter um ego mais forte, ou quando que esse ego tem que sair de cena para que a consciência comece a entrar em cena. E dentro dessa evolução natural, o líder consegue descobrir que ele consegue ser firme sem ser endurecido, rápido sem ser precipitado, obter resultados sem anular as pessoas pelo caminho. E obviamente ele vai decidir quando que ele vai agir de uma maneira ou de outra. A grande pergunta da liderança não é o que eu devo fazer. A grande pergunta é: quem está decidindo dentro de mim? Eu estou decidindo para proteger a minha posição, ou para servir ao propósito da empresa, ou ao propósito da minha própria vida? Porque às vezes a gente também decide contra o nosso propósito de vida, né? Por isso que liderança não é um assunto tão aleatório, ele é tão direcionado à empresa. Ele é um assunto de todos nós no nosso dia a dia, da nossa vida, né? E a partir desse processo vem vindo uma sabedoria, a natural evolução.
E é sempre nobre que a gente volte à caverna e tente mostrar também que existem outras coisas fora para quem ainda está lá dentro, né? E aí vem a questão: quem está no comando? E essa é a grande pergunta que eu deixo para vocês toda vez que vocês tiverem que tomar uma decisão. Pensarem antes: quem está tomando essa decisão? O ego ou a consciência? Obrigado.